Olá, você que nos acompanha na TV Alfa Ômega. Eu sou o Carlos Valentim e estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. No dia de hoje, o assunto que eu escolhi para abordar com vocês é investimentos no exterior. E nós vamos dividir esse tópico em alguns aspectos. Primeiro deles, regulatório. Depois, aonde investir o dinheiro. E depois disso, quais são as consequências tributárias que eu tenho, como é melhor eu fazer esse investimento e, por fim, que obrigações acessórias eu tenho que cumprir em decorrência disso daí. Então, a primeira coisa, aspectos regulatórios. Em março de 2003, o Conselho Monetário Nacional fez uma alteração bastante significativa na circulação da moeda do Brasil para o exterior e do exterior para o Brasil. Nessa época foi extinta a antiga consolidação das normas cambiais e foi criado um instrumento novo chamado RMCCI, que é o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, que também já mudou de nome depois disso. Então hoje nós temos uma regulação bastante completa que permite você, tanto pessoa física como pessoa jurídica, a enviar recurso para o exterior de uma forma legal, segura, desde que você faça os registros necessários, e você obrigatoriamente tem que fazer esses registros necessários, que se você não tiver, você não consegue trazer esse dinheiro de volta depois. Então criou-se uma coisinha chamada RDE, que é Registro Declaratório Eletrônico. Como o próprio nome já sugere, ele é declaratório, é o próprio investidor que declara o que ele está fazendo, fecha um contrato de câmbio e o dinheiro vai embora, devidamente registrado no Banco Central, qual foi a motivação que te fez mandar esse dinheiro embora e por essa mesma motivação ele vai voltar. Bom, feito isso, agora o passo mais importante é escolher aonde você vai colocar esse dinheiro. Por exemplo, você não vai mandar esse dinheiro para a Venezuela, se você mandar ele para lá, a chance de você ver ele de volta é quase nenhuma. E você também não vai mandar esse dinheiro para qualquer país, por quê? Por causa de questões tributárias. O Brasil adota o regime para as pessoas físicas e jurídicas de tributação universal de renda. Significa dizer que, de onde vier a sua renda, se você é um contribuinte do fisco brasileiro, independente do lugar que ela venha ou que ela seja gerada, ela vai pagar imposto aqui. Então, suponhamos que você mande esse dinheiro para um país que também tribute a renda do estrangeiro lá. Você acaba tendo uma bitributação. Então, como é que se faz para evitar isso? Antes de investir, procure, você pode entrar no site da própria Receita Federal na internet, que você vai encontrar os acordos internacionais que o Brasil tem assinado com diversos países. Esses acordos são feitos para quê? Para evitar a bitributação. Então, esse acordo normalmente fala que se você é de um estado residente, investindo em um outro estado residente, entende-se por estado, país, você só vai ser tributado em um deles e não nos dois. Isso é importante também porque, mesmo se você for tributado nesse país, você ter o direito de compensar o valor que foi tributado lá, aqui no Brasil, na hora de pagar seus impostos. O Brasil não tem tratado tributário com os Estados Unidos, nem com o Reino Unido e nem com a Alemanha. Com a Alemanha até teve durante algum tempo, mas depois, por uma desavença de tributação de fonte, a própria Alemanha rompeu esse tratado com o Brasil. Mas continuam sendo países interessantes para você investir, por quê? Porque o Brasil tem acordo firmado com eles que permite a compensação dos valores que você pagou de imposto lá com o imposto que você deveria pagar aqui. Sabendo que essa compensação vai estar sempre limitada ao valor que você deveria aqui. Ou seja, se você aplicar num tipo de investimento nos Estados Unidos cuja tributação seja maior do que aqui, não vai te gerar um crédito tributário. O máximo que vai acontecer é você não pagar nada. Bom, então feito isso, escolhi o local do investimento, já também cumpri todas as determinações do Banco Central, agora mandei o dinheiro chegou lá numa conta corrente de um banco que eu abri, agora eu preciso saber em que investir esse dinheiro. E por que é importante você saber isso? Porque digamos que você colocou esse dinheiro em uma aplicação financeira de renda fixa e essa aplicação financeira te paga rendimentos periódicos. Esse periódico pode ser semanal, semestral, anual. E como você não tem necessidade desse dinheiro aqui hoje, você está fazendo uma reserva
para o futuro, você não precisa trazer esses rendimentos para cá. Então, os rendimentos vão sendo gerados, vão sendo acreditados na sua conta corrente lá, e você está aqui no Brasil comodamente, tranquilo, achando que você não precisa fazer nada do ponto de vista tributário. Engano. O que a regra legal diz é que os rendimentos, quando são disponibilizados para você, e por disponibilização entenda-se crédito na conta corrente sua, aqui ou no exterior, você já deve pagar imposto no Brasil. Tem uma coisinha chamada carnê-leão, que você tem que fazer cálculos mensais, somar com os rendimentos que você tem aqui dentro, e aí ter que pagar um imposto em cima desse valor que você nem trouxe para cá ainda. Como é que você consegue evitar isso? Se você está fazendo um investimento de longo prazo, que você não pretende mexer nesse dinheiro agora, você pode escolher um investimento que ele te pague rendimentos anual, ou então que ele te pague rendimentos apenas ao final da aplicação. Você pode contratar uma aplicação financeira por 2, 3 anos ou até mais do que isso no exterior e dizer o seguinte, olha, eu quero receber meus rendimentos apenas no final. E aí sim eu só vou ter a tributação quando chegar no final disso. Uma outra forma que você pode fazer também é você investir no mercado de renda variável. Ou você pode comprar imóveis, enfim. Você pode fazer outras modalidades de investimento, mas sempre sabendo do seguinte, esses investimentos, esses rendimentos gerados por esses investimentos sempre serão tributados no Brasil, na medida em que eles forem colocados à sua disposição no exterior. Uma segunda forma que você tem de investir, e essa eu acho a mais vantajosa por inúmeras razões que eu vou mencionar, é você investir numa pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica sua mesmo. Ou seja, é você montar uma offshore. Hoje, a gente às vezes escuta a pessoa dizer, olha, o fulano tem uma offshore, como se isso fosse alguma coisa ilegal. Mas é perfeitamente legal você, como pessoa física aqui, mandar um recurso para o exterior para constituir uma companhia no exterior e, através dessa companhia, você acessar um mercado de investimentos no local onde você estiver. Qual é a grande vantagem disso? A grande vantagem disso é que os entes são sempre separados, ou seja, pessoa física é pessoa física, pessoa jurídica é pessoa jurídica. Então, quando você manda recursos para o exterior para aportar capital numa pessoa jurídica e essa pessoa jurídica faz os investimentos, não é você que está fazendo os investimentos no exterior diretamente, quem está fazendo é a pessoa jurídica. Então, todo o rendimento, todo o lucro que essa pessoa jurídica tiver no exterior, esse lucro vai cair na conta da pessoa jurídica e vai ficar disponível para a pessoa jurídica. Não vai haver disponibilização para você. Que para haver disponibilização para você, teria que haver um ato societário que aprovasse a distribuição desses resultados e aí sim você teria disponibilidade. Então, com isso, você consegue investir em investimentos de qualquer natureza, que paguem rendimentos periódicos ou não, sem que você tenha qualquer risco de ser tributado aqui. Os valores irão se acumulando nessa pessoa jurídica e dela não serão sujeitos à tributação. Aí é um dado muito importante também, que te leva a mais uma pesquisa, é verificar qual é a legislação do país que você está querendo colocar a sua empresa. Por que razão? Existem alguns países onde tem uma tributação sobre o capital. Você mandou o dinheiro, esse dinheiro, como capital, ele é tributado lá. O que normalmente se faz? Manda-se o dinheiro, uma parte desse dinheiro vai para o capital e a outra parte fica como sendo uma reserva de capital. Com isso você consegue reduzir também essa tributação sobre o capital que você mandou e consegue também agir livremente como você poderia agir como se fosse o capital integral. A única vantagem que você tem é ter uma tributação menor. E o importante também é você saber o país que você está investindo, porque tem alguns países que têm uma legislação específica para as companhias offshore, ou seja, aquelas companhias que não pertencem a um residente local, que não fazem qualquer tipo de investimento naquele mercado local, que não contratam pessoas, não têm nenhuma atividade produtiva ali a não ser uma aplicação financeira. Essas companhias normalmente elas têm um tratamento especial, que é um tratamento de não serem tributadas lá. Elas são como não residentes e como não residentes elas não são tributadas. Então, feita essa escolha, é o melhor cenário que você tem, é de ter uma economia tributável bastante significativa e quando você tiver de trazer esse dinheiro para cá, você também pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer uma redução de capital e na redução de capital
tomando certos cuidados, você não terá nenhuma tributação aqui, ou então trazer todo o montante como se fosse mesmo rendimento do que você mandou, e aí você ter uma tributação aqui dentro do Brasil. Outra coisa muito importante também nesse assunto de investimento no exterior é como que esse investimento foi adquirido. Vamos imaginar que você é um prestador de serviço e você presta serviço para clientes estrangeiros e ao invés de você trazer o dinheiro para cá que você recebeu pelo teu trabalho, você pede para o teu cliente dizer, olha, bota esse dinheiro numa conta minha no exterior. E a partir daí você começa a fazer as suas aplicações financeiras. Então a legislação brasileira ela trata de uma forma diferente os rendimentos que são obtidos por investimentos feitos originariamente em moeda estrangeira daqueles que foram feitos originariamente em moeda nacional. Bom, o que é isso? Quando eu faço uma remessa de reais para o exterior, esses reais serão convertidos na moeda do país onde estiver investindo. Então, os rendimentos que forem gerados desse investimento serão, então, rendimentos originados de investimentos feitos em moeda local e moeda brasileira, convertidos para moeda estrangeira. Mas quando eu adquiro essa disponibilidade de moeda estrangeira no próprio exterior, ou seja, já adquiro essa disponibilidade na moeda estrangeira, o cálculo do ganho de capital é bastante diferente. Qual é o componente que faz essa diferença? A variação cambial. Então, se eu hoje tenho 10 mil reais que eu vou enviar para um determinado país onde o câmbio está 2 para 1, então eu vou ter mandado, vamos supor que isso fosse em dólares, e vamos assim, supor por um sonho, né, que o dólar estivesse valendo, por exemplo, R$2. Então, para cada 10 mil reais que eu estou mandando, eu tenho um investimento de 5 mil dólares. E vamos supor que daqui mais um tempo esse dólar vai a 2,20. Então, aquele valor que eu mandei 10 mil reais igual a 5 mil dólares, quando eu trouxer os 5 mil dólares para cá, não será mais 10 mil reais, e sim será um algo a mais. Esse algo a mais seria em torno de 12 mil reais, teria aí uma tributação, e supondo que eu não fizesse nada com esse dinheiro, não aplicasse em absolutamente nada, deixasse apenas com a variação cambial, eu teria uma tributação aí de 2 mil reais sobre o componente de variação cambial. Mas vamos supor que eu ganhei os mesmos 5 mil dólares no exterior. Então, eu já ganhei ele em dólares e deixei ele parado lá. Quando eu realizo isso, como é que eu faço o cálculo nesse caso? Nesse caso, eu não faço a conversão da moeda brasileira para a moeda estrangeira e apuro o ganho de capital. O ganho de capital eu já apuro diretamente na moeda estrangeira. Então, se eu tenho um bem que valia 5 mil dólares e eu vendo ele por 5 mil dólares, o meu ganho de capital vai ser igual a zero. Não tem o componente de variação cambial nisso. Então, isso também é um dado muito importante, principalmente para você que tem negócios com clientes no exterior, você pode escolher trazer o dinheiro para cá ou deixar o dinheiro lá e você vai ter um componente bastante interessante no cálculo do seu imposto final, que é a variação cambial. Uma outra coisa também que é importante você ter em mente são as obrigações acessórias que você tem que cumprir nesse caso. E aí tanto faz, se você mandou o dinheiro para o exterior ou se você constituiu a reserva no exterior. De 2002 para cá, foi criado uma obrigação acessória pelo Conselho Monetário Nacional, que é a CDE, que é uma sigla para capitais, CBE, Capitais Brasileiros no Exterior. O governo quer saber todo o dinheiro que nós temos investido fora, e a forma que ele encontrou de fazer isso foi fazer criar essa obrigatoriedade de todo mundo que tem um investimento igual ou superior a 100 mil dólares, ele é obrigado a todo mês de abril de cada ano prestar essa informação para o Banco Central. E isso aí surgiu uma série de dúvidas que as pessoas começaram a pensar o seguinte, bom, mas se eu mandar esse valor, se eu informar esse valor para a Receita, para o Banco Central, a Receita Federal vai ficar sabendo? Se você perguntar isso a alguém no Banco Central, ele vai dizer que não, mas a possibilidade, existe um convênio assinado entre essas duas autarquias, Receita Federal e Banco Central, se a Receita Federal pedir essa informação, o Banco Central é obrigado a entregar. Então, o que você deve fazer é registrar nos dois lados. Quando você fizer o investimento no exterior, você declarar na sua declaração de bens o investimento feito e todo ano também você declarar essas informações na CBE do Banco Central. Existe uma diferença também bastante significativa entre essas duas obrigações acessórias que é importante a gente ressaltar. Na declaração do Banco Central, você vai sempre colocar o valor de mercado.
ou seja, quando você chegar em 31 de dezembro de cada ano, você vai fazer uma mensuração do seu investimento, se ele é em dólar, você vai colocar esse dólar transformado em reais no final de cada ano, ou se ele está investido no patrimônio de alguma empresa, você também vai colocar essa informação sobre o valor do patrimônio, isso sempre em moeda externa, sempre em dólar ou na moeda do país que você tiver, com esse valor de mercado. É a diferença que acontece porque na declaração de bens você não tem essa obrigatoriedade. Você está sempre registrado pelo valor de aquisição que você teve lá atrás. Todos os efeitos da variação da moeda ou da variação do valor do bem que você tem, isso não é registrado na declaração de imposto de renda. Fica lá pelo valor nominal e você só tem alguma movimentação nisso quando você resgata ou quando você aumenta essa participação. Então, essa diferença é bastante importante porque ela, às vezes, traz uma certa confusão. Um outro dado importante também é que na declaração do Banco Central, quando você tem um investimento numa companhia, essa companhia gera lucros e esses lucros podem ser ou não distribuídos para você. Na CBE do Banco Central tem lá uma perguntinha que, além de você colocar o valor do patrimônio, o valor de percentual de participação dessa companhia, também uma pergunta se foi distribuído algum lucro para você. Se tiver sido distribuído lucro para você nesse período, é importante você reparar se os efeitos tributários dessa distribuição foi recepcionados por você na sua declaração de renda. Então, você fazendo tudo isso direitinho, você cumprindo as determinações do Banco Central no que diz respeito ao envio, você escolhendo o país que você deve investir seus valores de acordo com a categoria de cada um no que diz respeito à tributação e principalmente aqueles que têm tratado com o Brasil, e você também fazendo todos os registros que você deve fazer de acordo com a legislação brasileira, você não tem problema nenhum em relação a isso. É uma forma de investimento bastante segura e que pode ser bastante lucrativa para você. Bom, por hoje é isso. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. E na próxima a gente vai dar sequência falando sobre um assunto que também é muito importante, sobre sair do país definitivamente. E aí, como fica a minha vida no Brasil?